Futuro? Mas que futuro? Ao meu, ao seu e ao nosso. Mas para quando? Como é que se prepara o corpo, o espírito, a mente? Inventar em bando um novo grito, negro, rompante, adivinhando o antigo devires, estancar o sangue que brota da ancestral ferida, grosso. Mas para. Como? Quando é que se separa o pretérito do futuro? Afrofuturismo não é realidade, é ficção. E por isso mesmo é muito importante. A ficção molda os sonhos e esperanças do mundo. A ficção cria, assim, novos futuros possíveis. Estamos no momento em que precisamos reafirmar nosso compromisso com as pessoas. Precisamos apresentar novas formas de se pensar. Precisamos contribuir mais, criando novos caminhos para o imaginário da humanidade. Para criar futuros possíveis, precisamos sonhar e lutar pelo direito de tornar nossos sonhos realidade. Então, acho que uma possível forma de responder à pergunta colocada no nosso esquete, Simone, seria dizer que a gente, na verdade, precisa reunir o pretérito com o futuro, né? Então, o pretérito ele vai gerar um futuro melhor. O que você acha, Simone? Carlos, eu achei assim, eu não diria assustador, mas faz a gente pensar em muito. Quando esse belo texto escrito pela Patrícia Silveira, nossa diretora, ela fala da ancestral ferida, né? A primeira vez que eu me deparei com o termo afrofuturismo, eu pensei na palavra nua e crua, né? Afrodescendentes africanos. Futurismo, alguma coisa que se movimenta para o futuro. Mas o Cabral nos fala que isso é uma forma muito simplista de pensar. O afrofuturismo vai muito além de movimento artístico, cultural, literário. O afrofuturismo, na verdade, a pergunta que nosso artista futurista faz aí é: haverá futuro? Mas que futuro? E o Fábio Cabral, nessa obra, ele nos propõe um futuro que resgate essa ferida dolorosa, ancestral, de uma história triste dos negros, não só aqui, mas no mundo inteiro. E, neste futuro, eles não seriam só coadjuvantes de uma história, e sim protagonistas de uma história. E, nesse futuro, no qual, depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, que eu andei lendo alguma coisa da ciência a respeito disso, é alguma coisa que eles são, na verdade, os primórdios, eles vieram dessa cultura, eles são a cultura originária, na verdade. Eles não são descendentes apenas de uma escravidão, de um período triste que a gente conhece, bem conhece. Então, é muito mais que isso. Então, é o negro na afrocentralidade, no centro dos acontecimentos, da tecnologia, da sociedade, da literatura e das artes. Então, o Cabral nos propõe nessa obra uma coisa muito, muito maior. É como aquilo que você falou. É ficção, ao passo que nos leva a pensar numa coisa que sai dessa realidade e tenta equilibrar essa ferida, curar essa ferida ancestral, que a gente ainda está devagar, né, Carlos? Mas quem sabe a gente chega lá, né? Começar por nós, pela literatura, aí, pela leitura. Eu assustei um pouco com o livro no começo, eu confesso para você. Demorou um pouquinho, depois de tanta gente discutir, eu acabei entrando um pouco mais no clima, mas eu gostei dessas impressões. Ao longo da nossa conversa, no mês, você me passou outras percepções. Então, bem-vindos ao Clube de Leitura Gato Preto. A gente já introduz assim de uma maneira bastante contundente, apaixonada mesmo, né, esse tema do afrofuturismo, não é, Simone?
Então, todos Sim. bem-vindos aqui. Bem-vindos ao Caçador Cibernético da Rua 13, de Fábio Cabral. O texto que eu li aqui no início do nosso programa é um conceito do próprio Fábio Cabral, né, de afrofuturismo, e a gente tem uma longa conversa pela frente hoje, não é, Simone? Temos. Bem, esse é o Carlos Aguena, eu sou Simone Sutti, e a gente acha respeitoso, interessante, fazer a nossa audiodescrição, né? Eu estou vestida com uma roupa preta, meio colorida. Eu tentei ser um pouquinho futurista, Carlos, na minha pretensa pensamento. Está bem afrofuturista. Não sei. No meu entendimento, tá bastante. Eu tentei lá cortar uma manga de um jeito, outra de outro, fazer um recorte aqui, tentar inventar uma moda aí, mas acho que a gente está meio longe ainda, né? O afrofuturismo é muito maior do que a gente pensa. E que nós vamos tentar discutir aqui. E o Carlos se descreve um pouquinho também. Eu sou um oriental, tá? Magro, calvo, e eu estou todo de preto e trazendo uma estampa aqui na minha camiseta que eu gostaria que fosse uma referência estética afrofuturista. Eu acho que deixa eu dar uma olhadinha. Parece que é uma coisa de ventilador, depois tem umas conchinhas, né, meio que de orixá, alguma coisa assim que parece que leva a outras dimensões, né? Eu acho que está bem futurista, assim, Carlos. E, Simone, acho que a gente começa, então, o nosso programa sempre falando, né, da dinâmica de clubes de leitura, né? Então, a gente se deparou, não é, Simone, com um tema extremamente complexo, profundo e muito importante, né? Então, mais uma vez, né, assim, todos os que estiverem interessados em promover clubes de leitura, encontros de leitura, né? Então, nós, assim, não é a questão de sermos especialistas dos temas que serão tratados, mas realmente, assim, compartilhar a experiência leitora e ver o quanto que essa experiência leitora amplia o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa cultura, né? A gente acabou, por conta, né, dessa leitura, a gente assim, estudou muita coisa e essa é a nossa proposta, não é, Simone? Né? Assim, não estarmos na posição de especialistas, mas de aprendizes, né? Aquela experiência que dá o start para novos conhecimentos, novas partilhas, né? Novas leituras. É isso, tá? Então assim, não esperem, né, assim, uma aula de afrofuturismo, mas assim, de uma partilha de conhecimentos que foram adquiridos a partir dessa leitura. O livro me causou uma estranheza no começo, e eu falava, nossa, Carlos, mas eu estou achando assim, então, parece que é tão fictício, e aí o Carlos lia uma parte, a gente comentava, eu achei até assim, eu falei, parece que não está fluindo, né? Eu vou até ler de novo, aí lia de novo, ele lia uma parte para mim, enfim. Mas a gente depois acabou entendendo, até por ouvir os participantes falando, da questão do discurso, como ele tece o discurso ao longo de toda a narrativa. Então, ele, além de entrelaçar o discurso do passado, o discurso de memórias, que uma participante, a Maria Mercedes, vai falar sobre isso, o discurso de memórias, e também muita linguagem da mitologia iorubá, que fala um pouco da linguagem do candomblé, de línguas, uma mistura de línguas africanas, a gente acabou entendendo assim que ele faz essa mescla, mas é muito bem pensado, não é nada proposital. Então, quando ele vai se dirigir às memórias, ele fala do seu povo, do sofrimento do seu povo, o quanto que essa cidade imaginária, que é a Queto 13, que tem aquela rua, que são arranha-céus assim, que chega a uma altura quase infinita, que, inclusive, a energia que move é a energia dos espíritos daquela comunidade iorubá. Eles se comunicam por telepatia, eles têm carros voadores, e o que é interessante, além de tudo, é que eles têm um profundo respeito pela natureza. As raízes das árvores são maiores que os prédios, toda a sombra que se forma naquele lugar, todo o frescor daquele lugar, vem das gigantes folhas das árvores, das flores, que parecem até rosto de pessoas. Então, a descrição que ele faz do respeito, da reverência à natureza, mesclada a toda essa tecnologia de altíssimo nível, é muito bem conectado com tudo isso, né? E a linguagem que ele usa. Então, o discurso que ele bem tece no texto, ao longo de todo o texto, nos remete também a uma narrativa da qual ele quer mostrar naquele momento. Então, no momento, eu tive uma estranheza, porque a gente está acostumado com uma literatura um pouco mais clássica, né, com narrativas mais longas, com descrições mais bem elaboradas, e depois a gente se depara com um Cabral muito direto e reto, muito prático até, e que nos leva a pensar numa outra forma também de literatura, que eu acho que é uma literatura que mostra, né, olha, a coisa está aqui, a gente tem que ver, não tem mais por onde fugir, né, Carlos?
Então é uma experiência que foi muito nova, muito desafiadora, e eu acho que foi importante nós termos vivido isso, porque isso também faz parte dos clubes de leitura, né? Lembrando que O Caçador Cibernético é um dos livros mais votados, né? A gente sempre submete uma lista extensa, né, de possibilidades de leitura para o ano que se inicia, e O Caçador Cibernético foi o segundo mais votado. Então acho que isso tem uma importância, a gente precisa honrar, né, essa escolha e procurar minimamente, né, ter uma visão desse tema, e assim, é um tema muito novo, né? Então acho que cabe a todos os que estiverem interesse em promover clubes de leitura, que cabe, né, vocês trazerem temas que não necessariamente vocês dominam, né? A Simone e eu, né, a gente já discutiu Machado de Assis, Clarice Lispector, a Luísa Azevedo, então são todos assim, autores que a gente minimamente já tem algum conhecimento, alguma experiência da época que fomos estudantes, mas o afrofuturismo é uma coisa muito recente, né? A partir da década, ele começa a ser mais divulgado a partir da década de 90. Tá? Sim, então, ele é recente. Eu nunca tinha ouvido falar, né? E foi uma experiência muito boa, né, Simone? Acho que foi bem legal. E acho que é importante assim, trazer que todo esse universo muito rico, muito complexo, né, que a Simone trouxe assim como introdução, né, do universo do caçador cibernético, ele está a serviço de uma coisa que está aqui no conceito do Fábio Cabral, né? Colocar a presença do negro na ficção. Né, porque assim, a ficção ela constrói realidades, e vamos imaginar assim, agora lembrando das nossas experiências leitoras, né, de ficção científica, os clássicos, né, nós lemos também o Eu, Robô, do Isaac Asimov aqui no Clube de Leitura Gato Preto. Não temos a presença de negros, e muito menos da cultura da etnia negra, dos povos dos países africanos. Então, eu acho que é uma proposta extremamente relevante e importante, né? Então, trazer a presença dessa cultura extremamente rica, né, nas diversas modalidades dos gêneros da literatura. E aí a ficção, que é uma coisa muito inusitada, né? Então ele traz todo esse universo da tecnologia, mas o Fábio Cabral ele é iniciado na cultura iorubá, ele é do candomblé. Então ele traz toda essa ancestralidade dessa cultura que é magnífica, que é de uma riqueza, né? Na história do caçador cibernético, o que dá um resultado fantástico, não é, Simone? Eu acho isso assim. Depois, ao chegar na segunda vez, na metade do livro, eu comentei até com o grupo, né? Eu falei, agora parece que eu entendi de verdade onde ele quis chegar, o que ele quis dizer. É porque ele tem uma linguagem muito prática, ele é muito objetivo ao escrever e ao falar também. E assim, parece que a gente causou essa estranheza no começo. E eu acho que mais estranheza ainda foi a questão do termo, que para a gente era novo, a gente até conhecia, mas nunca tinha tido contato com ele na literatura propriamente dita, né, em forma de uma narrativa. Então, acho que tudo isso... a gente se abre para o novo, né, Carlos? É o que você falou do clube de leitura, a gente está sempre aberto ao que chega. Eu achei fantástico, assim, né, uma história que acontece numa comunidade que tem uma tecnologia extremamente desenvolvida, mas, ao mesmo tempo, tem pés na ancestralidade, na tradição, na espiritualidade. Então, assim, o aspecto do transcendente da espiritualidade é um fato, é uma realidade para essa comunidade. Isso somado, né, a um meio que a tecnologia é extremamente desenvolvida. Eu achei fantástico essa combinação, né? E uma outra coisa também que me chama muita atenção, né, nessa ficção, é que trata-se de uma sociedade matriarcal. Uhum. E isso eu achei fantástico também, né? Então são mães de santo que são empresárias. É um mix assim bastante inusitado, né? Que dá um resultado muito bom, assim. O Cabral também, depois ele fala numa live dele, que ele faz uma referência ao berço civilizatório matriarcal, né? Ao berço africano, porque no berço europeu, asiático, a gente tem aquela figura do patriarca, né? Sempre do pai, do chefe de família, do provedor. A nossa cultura gira em torno do patriarcado. Então, é aquele que combate o diferente para se sair
vitorioso, para sair maior. Ao passo que, na cultura do berço civilizatório africano, a matriarca é aquela que une, é aquela que agrega. Os conflitos não acabam em separação, os conflitos acabam em harmonia. Então, ele também, muitas vezes, são mulheres muito, muito especiais na narrativa, a curandeira, que é a médica, uma menina também que tem toda a função de agilizar os movimentos ali, a melhor amiga dele, e as mães de santo, que eles falam que são verdadeiras gerentes, empresárias, pessoas que comandam aquela cidade harmoniosa e cheia de progresso, são mulheres que comandam, são sociedades verdadeiramente matriarcais. E aí ele faz um pouco de referência à matriz africana, à questão de que a mãe, né, a matriarca, é aquela que une, não aquela que defende sua prole combatendo. Então, tem toda uma história mais profunda do que a história só que a gente conhece por aí. Então, nesse sentido, acho que ele foi muito profundo mesmo, né, Carlos? Acho que muita aventura também no meio, muita né? Aventura, engraçadinho, né? Tem essa profundidade, né, da cultura ancestral, né, dos orixás, mas também tem muita aventura, tem perseguição. Então, o Fábio Cabral, ele leu muito HQ, ele conhece bastante RPG, então a gente também percebe esse universo, né, na ficção do Fábio Cabral. Então, é realmente um universo muito rico. Foi muito legal ter conhecido esse trabalho, né? Sim. E, gente, o pessoal que participou também, né, se empolgou, falou bastante do livro, falou que vai assim, indicar para os alunos que vão à biblioteca, os alunos da escola. E alguém falou também aí que a importância da leitura está bem aí, da gente ler, se encantar com aquilo e tentar motivar o aluno até por este gosto, né, o gosto da aventura que é ler propriamente dito, né, a metalinguagem da aventura, né, leitura seria isso. E por falar em participantes, mais uma vez, vamos chamar algum participante? A gente tem bastante gente aí que falou com a gente semana retrasada. Eu vou falar sobre o que eu achei do livro. Eu não consegui ele completo ainda, né? Porque a demanda, reunião de pais e tudo mais, está bem corrido. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem destacado é que eu gostei muito dessa questão do afrofuturismo brasileiro, né? Que ele une uma ficção científica, a mitologia iorubá, né, para projetar futuro, onde as pessoas negras, por si só, são centrais à inovação, ao imaginário heróico, né? Então, ele trabalha essa questão de ancestralidade versus técnico-capitalismo, né? Que, inclusive, foi uma anotação que eu fiz aqui sobre o livro, que eu achei muito interessante. Então, a narrativa, ela contrapõe o culto aos orixás e a ética comunitária, né? Ao extrativismo corporativo, questionando quem controla a tecnologia e memória cultural, né? E o mais legal é essa identidade e resistência, né? Que a jornada do João, que é o personagem principal, ele espelha essa busca para um lugar de pertencimento, né? No mundo que tenta mercantilizar, né? Até as crenças. Então, o romance sugere que esse resgate, né? Essa herança, eu acho que é uma leitura que vale a pena, principalmente quando se trata de cultura afro, né? É um assunto delicado que a gente tem que ter nas escolas. Então, eu acho que vale a pena a leitura, vale a pena a gente se aprofundar nesse conhecimento, fazer uma participação aí com os professores de história, de sociologia, filosofia, daria um trabalho bem bacana. A minha experiência de leitura com a obra indicada, O Caçador Cibernético da Rua 13, me fez viajar por muitos lugares, porque este livro ele traz muitos elementos que, de alguma forma, a gente encontra presente na nossa cultura brasileira. No início, quando eu comecei a ler a obra, verificando o personagem principal, ficou assim meio confuso na minha cabeça, porque, de alguma forma, relembra alguns personagens que a gente está acostumado a ver em filmes, né? Principalmente esses personagens androides, que tem um complemento corpo, parte corpo, pele, complemento de máquina. Então, ficou em suspenso de início isso, o que me levou o interesse para entender isso. Verificando a própria biografia do autor, me chamou a atenção que o Fábio, de alguma forma, ele faz um levantamento sobre
várias abordagens da realidade da cultura afro, principalmente no Brasil, e vai retratando de alguma forma, colocando pequena dosagem de pílulas dentro da escrita do texto. Daí, verificando as personagens, me fez lembrar também que quando eu era adolescente, sonhei uma cena em que no meio do sertão nordestino, dentro de um espaço descampado, havia um encontro de africanidade, onde as pessoas vinham de diversas partes do mundo e se encontravam naquele ambiente, um ambiente extremamente isolado. Lembrando deste sonho e fazendo uma ligação com a obra, de alguma forma, essa leitura nos faz resgatar também sentimentos da nossa cultura, da nossa realidade, que pode ser de forma sentimental, mas também de forma a transmitir determinadas perspectivas de dor, de sofrimento. Ouvindo aqui os professores, né, a Júlia e o Sebastião, eles também já dão um gancho bastante importante para falarmos que o Fábio Cabral, além de um escritor muito bom, ele também é um grande estudioso do tema, né? Ele está bastante envolvido na questão do preconceito racial, da discriminação contra o negro, né? Então, de fato, né, tudo que ele escreve está embasado em dados sociológicos, em dados históricos. Um dado que a Simone já mencionou, que eu gostaria de frisar, que eu achei bastante importante, o afrofuturismo ele tem o conceito de integrar a cultura e etnia negra às tecnologias. E pelo conhecimento, pelos estudos que o Fábio Cabral já tem feito, assim, né, ele, na verdade, assim, a etnia negra ela está na raiz da ciência, das artes, da tecnologia. Ele cita alguns estudiosos que já comprovaram, assim como um dado histórico, que as margens do Rio Nilo, lá é a origem de toda a ciência, de toda a arte, de toda a tecnologia que foi desenvolvida na humanidade. E é uma região que foi, na época, povoada por negros, né? Então, a gente, assim, no entendimento do Fábio Cabral, que eu acho extremamente pertinente, né, assim, o afrofuturismo ele não está integrando o negro, mas ele está, na verdade, dando os créditos, né, assim, de tudo que foi desenvolvido até então, originou lá. Né? Então, esse eu acho que é um dado extremamente importante. Né? Então, assim, os professores aqui que falaram um pouco, assim, dá para perceber que tem desdobramentos assim, de muita pesquisa, né, do Fábio Cabral para desenvolver esse roteiro do caçador cibernético. Aí, pensando, né, tem um pé no passado, né, para ligar no futuro. Uma frase muito bonita do Fábio Cabral é que a gente precisa ressignificar o passado, transformar o presente para projetar um futuro melhor. Eu acho muito bonito quando ele fala dessa forma sobre o afrofuturismo. O cientista que você se referiu, o Fábio Cabral fala dele também, então ele morreu recentemente, acho que começo da década de 90, ele chama Cheikh Anta Diop. Ele é um senegalês que estudou filosofia, estudou linguística dos povos africanos, ele foi paleontólogo, arqueólogo, e, bom, a pesquisa dele, que foi rejeitada no primeiro momento na Universidade não lembro que cidade da França, era uma pesquisa, até deixa eu lembrar aqui, com radiocarbono, parece, que foi um laboratório que até desenvolveu o radiocarbono para medir a melanina nas múmias. E aí ele verificou que o nível de melanina era altíssimo, né? Essa poderia ser de origem negra. E aí ele mostrou, por essa tese, por testes laboratoriais, que as origens eram realmente, no Egito, eram de pessoas negras. Aí que o Fábio Cabral disse, nós não somos descendentes, simplesmente, de alguém, ou descendentes de escravos, nós somos a origem da humanidade, nós somos os primórdios de tudo isso, né? Da literatura, das artes, das civilizações, da cultura, da sociedade. Então, o afrofuturismo vem para resgatar tudo isso, muito mais do que eu achei no meu vão entendimento de que era um movimento para que os negros se projetassem um pouco mais no futuro. É muito mais que isso. Se projetar, mas com esse protagonismo de que eles
são originários, que eles fazem, que eles são parte de onde tudo começou. É muito mais, né, Carlos? É muito mais que isso. E nesse futuro aí que ele vislumbra, que ele fala da cidade do Keto 3, que é uma cidade completamente harmoniosa, porque tudo lá funciona, inclusive o fluido espiritual de quem lá habita. Então, tudo é perfeito, tudo é harmonioso, todo mundo se comunica, e eles estão lá para combater exatamente isso, essa opressão toda que vivemos, né? E aí deu essa bela narrativa aí que no começo causou toda essa estranheza, mas que agora a gente pode entender com outros olhos e com muito mais profundidade. E é muito inovador, não é, Simone? Porque aí, novamente, eu lembrando, né, da minha experiência leitora de ficção científica, né, assim, R. Rodan, algumas coisas muito populares, alguns clássicos, tipo Admirável Mundo Novo, Eu, Robô, né? Então, assim, é o extremo da racionalidade, da objetividade e do materialismo, né? Então, eu vejo no Fábio Cabral uma introdução à transcendência, à espiritualidade, isso junto à tecnologia, que não são coisas excludentes, né? Eu achei isso extremamente inovador e bem-vindo. Achei muito legal isso aí, muito legal. Quando a gente falou uma parte daquela mescla do discurso, Carlos, a gente estava lendo até meio juntos, e aí a gente encontrou um trecho até que eu gostaria de ler, porque eu acho que ilustra mais do que ninguém ilustrar tudo isso que a gente está falando, né? Eu acho que eu vou ler, porque vai dar uma situada bem interessante aqui no que a linguagem do livro, propriamente dita, e essa mistura de discursos, traz para a gente enquanto conhecimento. Ele fala assim, tudo começou quando Olodumaré sonhou uma história sobre o universo. Seu sonho foi tão forte, tão poderoso, que acabou criando tudo o que existe. Tudo se inicia e termina com uma história, pois, no fim, a história é o que importa. Por isso, vou contar uma para vocês. Havia um mundo que mais tarde foi chamado de mundo original. No mundo nasceu a mãe, o continente, a terra de onde nasceram todas as pessoas. Olha isso, que bonito. Do ventre da mãe nasceram os filhos, as rainhas, os reis, descendentes dos ancestrais. As filhas e filhos viviam bem. Às vezes tinham conflito, mas também tinha alegria. Às vezes tinham guerra, mas também tinham amor. E tinham respeito, a dedicação ao ancestral, respeito às mães, às anciãs, às líderes e às governantes do povo. Respeito dos pais, respeito dos guerreiros, respeito dos governantes, dos sábios, respeito dos mais novos, respeito ao futuro. As filhas e filhos viviam bem. Aí vieram as naves dos alienígenas. Barcos voadores invadiram o mundo. Os alienistas violentaram a mãe, arrancaram os filhos do seu ventre, sequestraram pessoas, acorrentaram-nas como se fossem animais. Levaram para outro mundo, que mais tarde foi chamado Mundo Novo. Os alienígenas agrediram o mundo com lixo e poluição e escravizaram os filhos do continente com violência e ódio. Mas a força dos ancestrais está com seus filhos e filhas. A força ancestral despertou, e os filhos do mundo acabaram com os alienígenas. Conquistaram a liberdade com suas próprias mãos e fizeram do novo mundo o seu novo lar. E o mundo voltou a sorrir para seus filhos e filhas. O fim dos alienígenas significou nosso começo. O novo mundo, nossa linhagem recomeçou aqui em Keto 3. De Ezu a Oxalá, cada heroína e herói ancestral tem a sua casa, a sua cidade, seja no Orum, seja aqui no Aie, seja no mundo original, seja aqui no Novo Mundo. Essa cidade, Keto 3, é a casa de Odé Ossozi, neste mundo. Ele é dono dessa cidade, e a ele devemos nossas graças, nossas alegrias e nosso amor. Nossa, Carlos, me estremeceu quando a gente falou dos alienígenas. Chegaram e disseminaram o ódio, disseminaram o lixo, disseminaram a destruição. Isso parece que bate bem no que a gente conhece bem, ainda mais nos dias de hoje, né? Para mim é uma metáfora do colonialismo, não é? Então, assim, a Europa, de fato, né, invadiu a África
escravizou muitos dos povos, né, dos países africanos e fez essa barbárie toda, né? E aí nessa ficção coloca que assim isso foi vencido. Isso é comemorado, então esse é um trecho que a Simone trouxe, que é o discurso da presidenta de Quito III, né? E ela, assim, é um dia de comemoração da libertação dos povos, eles chamam de povos melaninados, que eu acho um termo bastante interessante também, né? É uma comemoração da libertação dos povos melaninados, né? Que ele fala da diversidade de cores, né? Tem desde o preto, muito preto, até o melaninado mais claro. Então, há essa diversidade, inclusive na cor, né? Na cor negra. E tem um livro que o Cabral cita também, que chama Herói de Rosto Africano, que ele fala que o negro vivia no mundo em sua plenitude. Um mundo de harmonia, e no mundo que ele era quem ele podia ser. Até que um dia ele foi... Como chama quando o alienígena leva... cooptado, ele foi abduzido por alienígenas e levado para um outro mundo. Lá ele foi educado, lá ele foi despido, lá ele foi socializado e escravizado. E isso durou anos e anos e anos, até que um dia, pela sua própria luta, pela sua própria força, pela sua própria garra, por meio de combate, ele pôde viver de novo neste mundo originário que era o dele. Ele não foi tirado dali por um alienígena que assinou uma lei. Ele fala assim, que assinou um alienígena branco que assinou uma lei para que ele fosse libertado. Ele conseguiu isso pelos próprios méritos e, enfim, viveu no mundo que até antes de acontecer tudo isso, ele vivia. E este livro, o Cabral fala dele até com uma certa emoção, porque eu acho que muito do Caçador Cibernético também foi inspirado aí, né, nessa cara do herói que habita esse novo mundo, o herói de rosto africano. É um livro legal, vai? Agora a gente... É mais que legal, né, Carlos? É que a gente brigou um pouquinho, né? Porque era tão diferente, né? Mas no final a gente fez as pazes, não é, Simone? Faz parte, né? Esse é o clube mesmo. A gente briga, a gente desbriga, a gente discute, a gente gosta do personagem, defende um, fala mal do outro. O universo que o Fábio criou é realmente fantástico. É fantástico. Aí tem continuações, ele está fazendo desse trabalho uma epopeia que eu acho muito interessante também. Já tem o segundo, tem o terceiro livro dentro desse universo. Então, realmente tem bastante continuidade aí e a gente assim, torce para que essa nova temática prospere e se expanda, né, e amplie cada vez mais, porque realmente gera assim, uma mitologia, é muito interessante, é muito interessante. A gente fez uma referência também ao ano passado, na Cidadã de Segunda Classe, que ela falava bastante da língua iorubá, né? Que eles também eram... Eu não lembro de que país que eles eram da África, mas não era do Senegal. Mas eles também faziam muita referência a isso e às divindades também. Eu lembro que também não lembro o nome da personagem. Eu sei que a Emetita é a autora. São tantos, né, Simone? A gente não dá conta de tantos, sim, não. Né? Mas ela se dirigia muito às divindades da comunidade iorubá, da cosmologia, eles falavam, né, da cosmologia iorubá, com muito respeito, com muita devoção, com uma entrega até, né? Agora, eu acho muito bonito quando o Fábio fala o quanto é importante criarmos ficções, porque as ficções criam realidade. Né? Então, assim, trazer cada vez mais a presença, né, da etnia negra, da cultura, da mitologia, da sabedoria desses povos, né, no imaginário da humanidade, para que ele realmente ocupe devidamente, né, com todas as honrarias, o seu espaço, né, na cultura mundial, né, e se faça cada vez mais conhecido e presente. Então, eu acho muito nobre, muito importante, muito relevante, né, a proposta do Fábio Cabral com essa literatura, né, que ele é muito engajado, bastante engajado. E ele faz crer que essa separatividade que a gente sempre entendeu entre a mitologia e a ciência é uma deturpação ocidental mesmo, né? Tanto é que ele mescla o tempo todo num discurso assim que muitas vezes a gente se confunde. Nossa, do que ele está falando agora? Será que é um discurso de memória apenas? Será que ele está se referindo à religião? E numa das lives que eu assisti dele, ele fala que eles não entendem como religião. Ele fala que a mitologia começa onde acaba a investigação científica. Então, onde a ciência não consegue entender mais, a mitologia, até como metáfora, como símbolos, vem para explicar
tudo isso, né? Vem para mostrar. Pode falar. Na verdade, tudo é conhecimento. Tudo é conhecimento. Tudo é conhecimento, né? Então, assim, você discriminar o que é ciência e o que não é ciência acaba sendo uma forma de preconceito e de discriminação, né? São categorias diferentes de conhecimento, e aí isso que eu acho que a Simone lembrou também é fundamental, né? Pelas pesquisas e pelo posicionamento e pela fala do Fábio Cabral. Não existe separação entre esses conhecimentos. Tudo é uma coisa só. Então, isso aqui é religião, isso aqui é mitologia, isso aqui é ciência. Não, né? Nesse novo entendimento do conhecimento, tudo é uma coisa só, né? Já pensou essa cidade? Às vezes eu fico imaginando, Carlos, você sabe que a gente daria conta de morar lá? Você queria morar no Queto? Já pensou você com o carro voador, você sendo teletransportado pela própria energia do seu pensamento? Eu acho que é importante falar também que tem essa tecnologia, tem essa cultura, mas também tem muita violência nessa cidade, né? Isso é uma coisa também que eu acho que precisa ser melhor entendido, assim, né? Porque é uma ficção, né? É uma projeção para um futuro, mas ele não coloca, né, que em termos de convivência, né, de ética, há uma evolução muito grande, né? Nesse ponto, eu acho que ainda é bastante parecido com a realidade atual. Não sei, né? Tem ainda muitas brigas, muitas rivalidades, né? E existem ainda hierarquias no sentido de um explorar o outro, né? Isso é uma coisa que acho que talvez precise ser melhor compreendido, né? Então ele projeta coisas muito interessantes, né? Mas no que se refere à organização social, assim, ainda é muito parecido com a nossa sociedade, né? O que é que você acha? Tem bastante rivalidade, né, no meio de tudo isso. Mas eu acho que essa rivalidade é porque eles ainda estão identificados com esse mundo que veio dessa... É um passo ainda a ser dado, né? Que acho que os fez assim, até por uma questão de defesa, né, de autoproteção, e que eles, no fim, acabam... Porque você lembra da menina, por exemplo, da Nina? Ela é uma menina só, né? Menina. E ela é abduzida, ela é manipulada, ela acaba querendo destruir tudo, matar tudo, mas, na verdade, o poder dela é um poder de cura, um poder sagrado. E quando ela realmente entende quem ela é, que ela passa a ter outras atitudes. Agora, uma coisa muito positiva, né, trazendo um pouco mais essa discussão, né, a liderança, que é uma presidenta negra, né, ela tem um discurso extremamente humanista, né, e inspirador, né? Então eu acho que nesse sentido existe uma perspectiva bastante positiva, né, de superação de todas as diferenças, as desigualdades e a violência, né? Para quem lê o livro agora, né, que a gente até estimula, convida para que vocês conheçam melhor o trabalho do Fábio Cabral, né? Esse texto final, que é o discurso da presidenta, é muito bonito, é de um humanismo assim grandioso e inspirador, não é? Eu acho muito, né? Eu acho que nesse sentido, eu acho que tem realmente uma perspectiva positiva, né, de que isso vá aos poucos sendo superado, né? Então, o discurso da presidenta, ela se reporta muito à sabedoria da ancestralidade como inspiração para que, assim, conquiste-se cada vez mais uma humanidade igualitária e pacífica, né? E ela inspira muito nesse discurso dela esses valores mais elevados. Ele fala em cosmologia, né? Não fala em caos, fala em cosmos. Então, cosmos é a união, cosmos é a harmonia, cosmos é sempre em direção a agregar e não a separar, né? Que eu acho que é a figura do alienígena, que às vezes ele aponta ali. Alguém vai falar dos alienígenas aí também, não lembro, alguma participante, que eu entendo que é a civilização europeia que tentou centralizar toda a sabedoria, o conhecimento, o patriarcado, em torno de toda essa cultura que ascende aí para combater, para exterminar quem é diferente, para escravizar, para explorar. Tanto é que ela puxando a sardinha aqui, tanto é que ela é matriarcal, né, Carlos? Como você bem disse, tem muita mulher ali e as mulheres... Eu acho positivo, bastante positivo. Eu também né? acho. Quem manda nesse pedaço aí são mulheres, né? Que bom. São sacerdotisas, são mães de santos, são empresárias. Sim. É muito interessante. Sim. Isso. Bem, vamos ouvir mais gente? Vamos lá. Gostei até onde que eu vi que ele demonstra bastante contato visual com o pessoal, com a leitura que a gente tem através do livro, né, com uma linguagem contemporânea. Ele cria um pouco do universo que a gente vai lendo durante a leitura com o livro.
Eu gostei muito do livro, porque ele lembra, para mim, história em quadrinho e RPG, então chamou bastante atenção. Também gostei porque ele fez uma mistura, né, entre a cultura dos povos, né, negros e também fez essa mistura com a religião. Eu achei bem legal, né? E ao longo do livro vai mostrando o desenvolvimento do personagem, que ele vai se encontrando, né? Tem os flashbacks dele voltando à infância, por conta desse dom que ele tem, ele foi tirado da família por ser uma pessoa pobre, então a gente vai entendendo um pouquinho, né, essas revoltas que ele tem e as mudanças que ele vai tendo, inclusive quando ele encontra Maria, né, que foi a minha personagem favorita, porque ela trabalha com cura através da natureza, de ervas e tal, e ela começa a se aproximar dele, que é um homem que é meio máquina, meio humano, e essa coisa de mostrar a tecnologia influenciando na nossa vida, no nosso dia a dia, e também o autor, ele coloca ele mostra as festas e tudo mais, mas tem essa coisa do extraterrestre, né? Que essas pessoas que moram no Ketu 13, né? Ketu 3, eles foram retirados de um local e foram jogados nesse outro, entre aspas, por esse extraterrestre, eles estavam buscando a sua liberdade. Então, o autor, ele mostra das pessoas que foram retiradas do continente africano, trazidas para cá contra a vontade, e depois lutaram pela sua liberdade. Eu acho legal essa parte, porque ele coloca de uma forma, para mim, né? Comecei a relembrar tudo que eu aprendi na escola, na infância, e foi vindo para mim através dessas pequenos detalhes que ele colocou no livro. Gostei bastante, fiquei curiosa para saber, porque tem um segundo livro, né, que fala sobre os outros personagens. Achei muito legal a descrição que ele fez dos cabelos das personagens, dos formatos dos corpos que são diferentes. Achei bem interessante e gostei bastante do livro. É um livro que eu recomendo a leitura. Obrigada, participantes. A gente também recomenda. E a gente tem uns comentários aqui no chat. O pessoal também pode participar pelo chat, pode escrever, pode interagir conosco. Eu vou ler algumas participações aqui. Da Maria Mercedes, que inclusive é uma participante que esteve conosco. Ela fala assim: olá a todos, linda apresentação. Obrigada, Maria Mercedes. A Maria Cristina fala assim: enquanto a tecnologia avança, a ancestralidade continua atemporal. E o Sérgio Ronielli fala: boa tarde, estou adorando hoje. Obrigado, Sérgio. A Maria Cristina também fala assim, acho que as cruzadas, não sei, os cruzados com a cruz numa mão e a espada na outra partiam para a guerra, acreditando que estava a servir a fé e a justiça. Elizabeth, boa tarde, estávamos em outra live. Venha para a nossa agora, se terminou, pode vir. E o Sérgio Ronielli fala de novo que a cultura iorubá é linda. E a Débora falou assim, amando este encontro. Obrigada. Que bom ouvir os participantes, né? Que bom a gente sente vocês pertinho da gente quando vocês falam assim conosco, tão de perto, porque tá repercutindo, né, Carlos? Está dando eco em alguns lugares ou em todos os lugares onde a gente possa ser visto e ouvido. Bem, a gente estava pensando na cidade, né? A Ana Cláudia falou que ele descrevia os cabelos, que ela gostou da descrição. Eu acho que a anterior, que foi a Júlia, falou que gostou daquela parte visual. Isso chama muita atenção também, né? Eu fico imaginando a luminosidade, a velocidade que deve ser, o teletransporte por meio de carros muito, muito rápidos. Talvez a gente não precise nem se expressar verbalmente, né? O próprio pensamento já te transmite uma ideia. E tudo isso dentro dessa referência ao candomblé, que é as origens de tudo, que não tem essa separatividade nem entre homem e natureza, nem entre homem, natureza e os animais, nem entre homem, natureza e os animais e os elementos da natureza. Então, como se fosse uma coisa, nós todos somos um só. Por isso, tanta importância desse respeito, desse cuidado com o outro, com o próximo, com cada coisa, né? Isso também me lembra bastante aquela exposição que a gente fez dos indígenas, que os índios pedem, né? Tira os sapatos, a terra é sagrada. Esse aqui é o nosso chão, é a nossa terra, é de onde provê tudo, né? Olha a terra de novo aí, falando da mãe, que dá origem a tudo. A mãe como
provedora e continuadora, vamos dizer assim, aquela que perpetua a vida, perpetua a espécie. Daí a referência à comunidade tão matriarca, assim. É bonito de pensar, né, Carlos? O que você acha? E a Ana Cláudia também lembra uma personagem que eu gosto bastante, que é a Maria, que é a curandeira e uma médica também de altas tecnologias, mas ao mesmo tempo trabalha com ervas. Faz muito sentido isso, né? Eu acho que a gente meio que também talvez esteja assim caminhando para isso, né? A gente hoje vive assim uma medicina com recursos assim extraordinários, né? Cada vez mais adiantada, mas assim a gente também vê isso integrado, né? Com práticas mais antigas, tradicionais, e que tudo se junta, né? Essa é uma personagem que eu espero que o Fábio Cabral consiga, ele desenvolva nos próximos livros. É um personagem extremamente interessante e que pelas falas a gente percebe o quanto que ainda dá para ampliar, né, esse entendimento das tecnologias extremamente avançadas, né, e com a sabedoria né, da ancestralidade, e tudo se casa e meio que um reforça o outro, né? É muito legal. Então, a Ana Cláudia lembrou um personagem que eu gosto bastante. Eu acho que é um grande alerta, porque a gente fala bastante disso, a gente pensa nisso, mas eu não sei até que ponto que este pensar e este refletir fique só nisso, sabe? E quanto que a gente não age, porque quando ele fala, ele faz tanta referência à natureza, como a prosperidade e a continuidade da vida vem da terra mesmo, vem daquele cuidado com a natureza, com o plantar, com o cuidar dos animais, cuidar de tudo que nos envolve, todos os elementos de natureza. Então, eu fico pensando até que ponto que a gente também fala disso, mas não age assim, né? Eu acho que esse livro, em outra ainda, desmembrando mais ainda o tema, ele faz muita... Ele chama muita atenção aos cuidados com relação a isso. E que a cultura candomblé também faz isso. Eles respeitam e reverenciam muito a terra de onde vem tudo. É a terra como mãe, a terra como provedora e geradora de vida. Então, até que ponto a gente também está descuidando disso daí, né? Se ligando muito às questões de inteligência artificial, de tecnologia. E ele não só amarrou, como ele agregou de forma muito bem feita tudo isso. E hoje eu não sei, é até um pedido de reparo do livro, de novo, Carlos, porque eu sei que me chamou a atenção, inclusive, falou, não, mas acho que ele tem muito o que falar. Assim, falei, nossa, mas está parecendo um livro de jovenzinho, assim, eu me sinto na 8ª série, está tão assim, nave espacial, e o olho que pula, e o sangue não sei o quê, e cortou a perna da outra com uma espada. Eu falei, nossa, dá a impressão que eu estou assistindo a um desenho animado. E o Carlos falou, mas espera aí, acho que ele tem coisa para dizer mais que isso. E aí a gente leu, eu reli, você falou um pouco mais disso, e aí hoje eu olho para isso, até reparo assim, essas questões e reconheço o quanto que ele cuidou de tudo isso e faz a gente olhar e perceber, quem sabe mudar muitas atitudes nossas aí, né? Bom, é que o Fábio Cabral, assim, a gente agora desabafando até com vocês, né? A gente teve um certo incômodo porque ele tem uma narrativa extremamente objetiva e direta, assim, né? Ele não entra em delongas, ele não tem recursos linguísticos mais sofisticados, ele é muito quase duro, não é, Simone? Sim, sim. Mas olha o universo que ele narra, né? Então eu acho que tem esse estranhamento que aos poucos vai sendo superado porque a gente vê a profundidade de tudo que está sendo dito, né? E mais uma vez lembrando, né, o grande mote do Fábio Cabral, a ficção, ela projeta uma realidade, né? Então ele trazendo um romance, né, em que a tecnologia, né, isso que a gente está falando agora, não é, Simone? As altas tecnologias e a sabedoria ancestral são absolutamente harmoniosas. Eu acho que você ajudar a construir essa realidade é muito legal, né? É muito legal, né? Porque tá absolutamente harmonizado, né? No romance do caçador cibernético, né? Muito talvez bem representado pela personagem da Maria. Ela é quase uma xamã, né? E é uma médica de alto nível. Isso tudo está conciliado, né? É muito legal isso, né? Quanto preconceito já não teve aí, né, entre nós mesmos, assim, ocidentais, de que, imagina que uma folha de uma árvore, um chá lá que nossas avós ia lá no fundo do quintal, a criança está com uma febre, uma dor, vai lá e pega. Hoje a gente está tão assim, está tão industrializado, está tão encapsulado, está tão ligado às questões de tudo muito pronto, tudo muito ali
já feito, que muitas vezes a gente fala, mas isso não vai resolver, né? Mas olha, quando ele traz a questão da natureza, ele fala que a Ana Cláudia também admirou, né? Que ele fala da curandeira. E isso a nível da ciência, então ele não separa, por exemplo, essa é a curandeira, que tem as suas crenças lá na folha, que foi muito observado antigamente pelos habitantes da floresta, e serve para o chá, para tal coisa. Ele coloca isso no nível da ciência altamente aplicada mesmo, né? Aquela natureza que cura. E, então, acho que o candomblé, a cosmologia iorubá, como representantes das nossas naturezas, né? Das nossas coisas, das nossas curas. E hoje eu vejo quanto que ele conseguiu unir tudo isso. Eu estou até pensando em reler pela terceira vez, Carlos. Eu vou ler, então, olha só, né, os olhos do leitor. Eu acho que foi até a Lispector que fala isso, que a gente lê com a idade que tem. Minha maturidade leitora, acho que aumentou nessas últimas semanas, depois de ler o Cabral, e se eu ler pela terceira vez, eu vou ler mais ainda diferente, e olhando muito mais para esse aspecto das referências às coisas, as representatividades humanas e divinas como uma coisa só. Tanto é que na cultura do candomblé, as divindades são também aprendizes como nós. Eles são uma mescla do humano com a divindade, que também aprendem, que também crescem junto, que estão caminhando junto. Não tem uma coisa lá infinitamente num céu longínquo e a gente aqui, né, penando na terra. Uma coisa que eu gosto bastante da mitologia iorubá, e acho que talvez da grande maioria deve estar presente na grande maioria das mitologias africanas, é a humanidade dos deuses. Os deuses erram, os deuses falham, os deuses têm sentimentos às vezes não muito nobres, e estamos todos aprendendo, né? Eu acho isso muito, muito bonito. Isso acho que dá uma certa acessibilidade, né, a esses deuses, né? Eles estão muito próximos, né? Estão muito pertinho da gente, e eu acho muito, 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 muito legal, muito legal. O Cabral falou numa live que a gente... Hoje em dia está muito comum essas histórias com heróis, né? De heróis e heróis, e tem gente que não gosta muito de herói, que acha uma coisa assim muito... muito surreal, muito assim, que acontece só lá longe, está longe da gente ser o herói. Mas quando o herói de fato vence uma batalha, que a gente se felicita junto com ele. Nós vencemos juntos deles. Sim, né? sim. Nós vencemos juntos dele. Então, daí a importância. Né? Daí a importância de heróis e de atos heróicos. Né? É como se nós achássemos possível vencer também, né? Olha só. Mais uma vez, a ficção construindo uma realidade. A ficção construindo uma realidade. Essa frase eu acho que eu nunca mais vou esquecer do Fábio. Sim, e ele fazendo tudo isso nessa narrativa, né? Tem um livro que ele cita também, que é o livro depois dele, agora eu não lembro. Sempre ele falou que gosta de nomes estrambólicos, assim, nomes grandes. Mas ele cita um outro livro dele. Vamos fazer propaganda do Fábio? Vamos. Então, assim, o próximo é A Cientista Guerreira do Facão Furioso. E o terceiro, que já está lançado também, O Blogueiro Bruxo das Redes Sobrenaturais. Tá? Olha só. Então, são duas continuidades desse primeiro livro do Fábio Cabral. É blogueiro e é bruxo, né? E é da natureza. A cientista é a Jamila, que aparece no livro nesse livro. E né? A Jamila, então, ela deve estar muito interessante nesse novo enredo. É uma cientista. A Jamila é uma cientista. Sim. No segundo livro. Olha só, porque ela foi cooptada ainda muito menina, né? Ela era muito criançona e ela tinha atitudes muito infantis. Tanto é que ela se perdia um pouco naquele poder que ela tinha. Ela estava dotada de tanta coisa nas mãos, né, nessa cidade, no Queto 3, que ela começou a fazer até besteira, por conta da maturidade. E outra característica desse livro que eu gosto bastante, né, que é a liberdade de gênero. Né? Então, todas as diversidades são possíveis e ok. Né? A Jamila tem uma namoradinha. Né? Eu acho, e ela é a protagonista do segundo livro. Né? Então, muito legal. O antagonista, né, do João Arolê é um grande guerreiro que tem um grande amor, né, por um outro guerreiro. Então, está tudo muito assim, diverso. Né? Ele traz essas diversidades de orientação sexual também, que eu acho extremamente positivo. Sim. Bom, é tudo para mim foi um pouco, já falei isso para todo mundo, foi um pouco novo, mas também um novo surpreendente. E aí eu acho que eu vou um pouco até
um dos 4 saberes lá, né, da educação do futuro, aprender a aprender. Como é difícil a gente aprender a aprender, né? Porque a gente às vezes tem um saber ali instaladinho e fala, é isso mesmo, eu já aprendi isso lá na 33 décadas atrás e tudo bem, é isso e acabou. E como é difícil às vezes desconstruir e se apossar, ter acesso, mergulhar num novo conhecimento, num novo saber que é muito mais antigo que aquele seu, já que está instalado ali. E desfazer tudo isso, eu acho que vai até um pouco... se vai até no nosso ego, né? Acho que é uma quebra até de padrão de pensamento mesmo, aprender a aprender. E isso é clube de leitura, não é, clube de Simone? leitura. Acho que essa é a dinâmica do clube de leitura, que tem assim algumas dificuldades, algumas pedras, mas a gente acaba sempre aprendendo muito, né? Então aqui essa experiência foi sairmos da nossa zona de conforto, não é, Simone? Então Machado de Assis, né? José Lins do Rego, né? Esses grandes clássicos da literatura brasileira, é o nosso lugar de conforto, de conhecimento. Agora vai atrás daquilo que está acontecendo, que está pipocando agora e que está, né, assim, conquistando cada vez mais espaços e mais importância, né? Então faz parte, é um grande aprendizado. Esses pilares da educação do futuro, eu acho que eu pude ver eles cara a cara nessas últimas semanas, né? Porque até me ensinou a aprender a conviver, né? Aprender a conviver, a mergulhar nesse novo aí e saber que ele é importantíssimo. E novos desafios virão, né? Sim. Dá uma olhada depois na programação do ano. Aí vamos falar dela agora? Novos desafios virão. Ai, meu Deus, quer falar dela agora? Vamos pedir então para vocês colocarem o slide, já que eu mencionei, só para vocês, assim, deixa um pouquinho para as pessoas se apropriarem, né? Tem uma programação bastante extensa até outubro. A gente vai falar sobre... Agora a gente volta, né, para aquilo que é conhecido, Incidente Antares, do Érico Veríssimo, que é um livro extraordinário, acho que talvez o último, né, que ele escreveu. Foi o último. E é realmente uma obra grandiosa, né? Eu dei uma olhadinha assim já na sinopse. E veja um pouquinho, né? Deixa aí na tela para que vocês conheçam e já se organizem para participarem dos nossos próximos encontros. E eu peço agora para colocarem também o QR Code de inscrição para o Incidente Antares, deixa um pouquinho também. Tá? Então, para quem quiser participar ou de forma presencial ou gravando online, né? Assim, tem um QR Code que acessa o formulário de inscrição. Tá? Então, aí já os nossos recados. E aí, vamos deixar já o último recado. Quem tiver alguma dúvida, né, da dinâmica, de como que se participa do Clube de Leitura Gato Preto, a gente disponibiliza também o nosso e-mail. Tá? Então, tem um slide também com o nosso e-mail. Vou pedir para vocês colocarem a produção. Então, é o núcleo de biblioteca cre@educacau.sp.gov.br. Tá? Então, assim, vocês também podem entrar em contato por e-mail. E fiquem tranquilos, né? Que isso a gente vai ainda divulgar. A gente depois, quando estiver mais perto do programa de maio, a gente faz o grupo, se reúne, fala disso assim, incansavelmente. Vocês não vão perder de jeito nenhum. É importante que vocês participem, fiquem conosco, ligados na programação, que vem muita coisa interessante por aí. Eu fico pensando... E o grande desafio que eu me refiro é a queda do céu, né? Nossa, vamos ver como é que vai ser. Vai ser esse 2025 está cheio de desafios, e acho que o grande recado é a gente conhecer o novo mesmo, né? Se mergulhar numa perspectiva de futuro, que, na verdade, está muito presente entre nós, e fazer parte dela. Ser protagonista, junto com essa mudança mesmo, essa mudança de perspectiva, essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude, que vem num conglomerado de tudo, né? É mental, é espiritual, é de conduta. Eu acho que é tudo, né, Carlos? Acho que a vida pede, a vida pede da gente assim, dinamismo, né? E assim, abertura para grandes mudanças. Para grandes mudanças. Né? Bom, vamos ver assim, Incidente Antares, o que esse pessoal desse Gato Preto vai aprontar, hein? Eu não sei, esse livro também é de chacoalhar defunto, hein, Carlos? Mas, temos mais participantes, não é, Simone? Vamos lá? Vamos lá. Para mim, foi uma experiência inovadora a leitura do Caçador Cibernético na Rua 13. O que mais me atraiu, mais do que o protagonismo do João Arolê, foi o diálogo de discursos, de 3 discursos. O discurso do presente, em que a letra da escrita é normal,
Times New Roman certinha, em que a letra do tempo, do discurso da lembrança, do discurso da memória é em itálico, e a letra do discurso religioso é em negrito com recuo, como se fosse uma citação direta. E esses 3 discursos vão compondo a trama que pula de um espaço para outro, teletransportado. É tudo o imaginário, mas é um imaginário que se cruza com uma realidade religiosa e tão real que a grafia da escrita iorubá respeita os acentos agudos e graves que enchem a grafia iorubá. Então, um discurso vai preenchendo a narrativa do outro. E o que me chamou a atenção foi justamente o discurso religioso, que eu desconhecia. E como um jogo, uma linguagem digital, eu fiquei muito impressionada e fui atrás dos termos. Por exemplo, o que é Egi-Emi? Acho que é isso. Emi-Egi. E fui atrás do Aláfia Oluso. No jogo de búzios, significa a caída de 4 búzios abertos e tem significado de positivo, de confirmação, de tudo bem. E essas palavras do discurso religioso que entram na trama do texto, elas fazem todo sentido e nos convida a pesquisar, a ir atrás de cada um dos termos. Emi é o sopro de vida que emana de Olorum. Tal sopro é imortal e é nutrido pelas almas dos guerreiros que morrem. Eg, sangue de todos os tipos de sangue, animal, vegetal, mineral, sangue vermelho, branco, preto, verde, e toda essa cultura, tudo isso vem como subentendido, como informação implícita, que leva o leitor a parar um pouquinho o seu livro e ir atrás de cada uma daquelas informações riquíssimas, pulsantes, e que dão uma nova vida à narrativa de Fábio Cabral, que já está com o 2º livro, desafio para se estudar bastante. O que mais me chama a atenção da obra inteira é o conceito de um afrofuturismo diferente do que a gente está acostumado, né? Não são só elementos africanos colocados no cenário futurístico. É todo um resgate da ancestralidade que vem lá de 2, 3 mil anos atrás, né? O autor, dá para ver que ele se baseia muito em referências ancestrais. A gente consegue ver uma referência muito clara ali aos povos egípcios, que foram pioneiros em muitas questões, né? Na arte, na medicina, ciências, tudo relacionado a uma nova atualidade para a gente, né? E para eles muito ali contemporâneo. Então ele faz todo esse resgate, é muito interessante também. Existem outros povos africanos também, existe o reino de Kush, que dominava os metais, daí ele traz construções grandiosas para a obra, né? A gente nota ali um afrocentrismo, né? É a África como toda a sua grandiosidade, toda a sua beleza. Isso é muito interessante, né? A gente também vai ver ali, durante as tramas da narrativa, uma sociedade matriarcal,
muitas vezes as mulheres da obra, elas roubam a cena ali do João, porque elas têm um protagonismo exemplar, assim, sensacional, em várias áreas, né? Em vários sentidos. A gente tem a curandeira, mas a gente também tem outras, as três anciãs ali, por exemplo, né? Que elas controlam tudo. E até fala no início do livro, né? Que tinha o mundo e o continente é a mãe, e da mãe nascem corpos. Então é isso, a sociedade matriarcal, que é muito comum nas tribos de origem africana, e esse resgate, essa valorização, o jeito que ele chama as pessoas ali na trama, sempre tem no comecinho tem o comercial, propaganda, né? Reis e rainhas, né? O povo melaninado, ele traz as várias nuances da melanina, né? Desde o mais retinto ao menos retinto. Isso é muito interessante, é uma obra muito rica, que dá super para a gente usar na sala de aula também. Eu acho que é muito interessante para a gente trabalhar não só como leitores, mas como leitores ativos, né? Indicar para muitas pessoas, e é isso. A Maria Mercedes falava da questão dos discursos, né? Que ela ficou assim encantada com a forma com que o autor, o Fábio Cabral, teceu os discursos de 3 maneiras. Ela fala das letras, que ele foi cuidadoso ao mostrar que, quando ele muda de letra, por exemplo, ela falou do itálico, da letra Times, acho que do negrito também ele usa. Para cada discurso, cada menção aos diferentes discursos, ele usa um tipo de letra, até para situar o leitor. Eu acho que foi até uma atitude respeitosa do escritor com relação a isso. E o quanto isso é bem entrelaçado, quanto isso é bem costurado ao longo da narrativa. E, às vezes, a gente se confunde, né? Será que ele está falando dele? Será que agora é história? Será que agora é a impressão de quem vivia nessa cidade imaginária? E ela também fala das questões do aspecto linguístico, né, Carlos? Do MEG, que eu também pesquisei, viu, Maria Mercedes? É o espírito de sangue, né? Você também leu, né, Carlos? Que é os espíritos que lutavam e com sangue para combater tudo isso. Eles muitas vezes não sabiam fazer de outra forma, e quando ganharam todo esse poder, faziam muitas vezes de forma violenta, né? Eles foram entendendo que tinha outras maneiras de se fazer o restabelecimento dessa cidade altamente tecnológica aí. O Carlos falou muito da questão do respeito aos gêneros, né, Carlos? Eu acho que isso é fundamental. Numa sociedade emergente como a nossa, que a gente clama tanto por cuidados com aquilo que é diferente, possível diferente da gente, né? Eu vejo como professora até muita questão linguística, né? Quando a gente está na sala de aula, por exemplo, um aluno vem... Isso que a gente está falando em termos só de Brasil. Um aluno vem com um linguajar diferente, ele vem com um sotaque, porque é do Nordeste, ou porque é do Norte, ou porque é do Sul, e a gente aqui em São Paulo tem São Paulo, capital. O interior é um outro sotaque ainda. Como a gente tem que cuidar dessa questão da linguagem, né, do diferente? E quanto nós já sofremos com isso, ou já fizemos sofrer, quando a gente acha que se é diferente do nosso, a gente já recrimina. E aí você citou a questão dos gêneros, que os casais, passou um casal de namoradas, isso não é visto com nenhum susto, com nenhuma surpresa. É realmente uma questão do respeito àquilo que existe, né? Respeito ao que cada um é. Então, mais um ponto positivo para a narrativa e para a obra aí, que isso é tratado de maneira muito natural e muito respeitosa. Pensando também que essa literatura a gente percebe que atinge muito o público jovem, né? Então, essa narrativa muito dinâmica, com muita ação e com uma narrativa com bastante objetividade, a gente percebe que encanta muito, né, o público mais jovem, e é legal trazer esses valores mais abertos, né, para quem está começando a ler, né? Lembrando também um pouco, assim, uma pena, né? A gente está perdendo uma contribuição extremamente importante, que é o da Maria Mercedes, que ela trouxe, né, esses três mundos paralelos, né, diferenciados pela letra do livro impresso. E como é interessante, né? O passado, o presente e o tempo mítico, né? Os três acontecendo simultaneamente. Nossa, muito legal essa sua observação, viu, Maria Mercedes? Uma pena, né? Talvez a gente não consiga ver por inteiro, mas fica aqui mencionado a contribuição muito legal da professora.
A gente continua como a gente faz? Eu acho que a gente tem... Sim, a gente tem bastante coisa. Bom, para mim, essa questão esse respeito às diferenças também é uma coisa bastante importante. Ele fala, inclusive, do respeito aos mais velhos. Isso me traz também a ideia de ancestralidade. Os anciões, né? Sim, muito importante também. Até tem uma parte aqui, Carlos, se me permitir ler, porque eu acho que nada como o autor para falar disso, né? E quando tem palavras dele aqui, Maria Mercedes, a gente está falando até de você, e te agradecendo pela observação que você fez, quando ele fala do discurso de memória, que ele grafa aqui em itálico. Ele fala assim, olha que interessante. Os ancestrais habitam todas as coisas, da menor pedrinha à maior das montanhas. Olha a referência à natureza aí. Do pequeno parafuso às grandes máquinas. Os ancestrais são as forças vivas da natureza. Os ancestrais vivem dentro de nós. Por isso, nossos corpos são templos. Olha, Carlos, nossos corpos são templos. De novo, né, a questão do respeito, porque quantas e quantas vezes a gente não olha ou trata o corpo como uma máquina de fazer, uma máquina de produção, aquilo que pode ser explorado. Aí nós voltamos um pouco de novo à questão que o Cabral traz, de que o negro vivia na sua naturalidade, no seu mundo que lhe era próprio, e ele foi levado, conduzido, despido, educado, formatado para servir, para ficar naquele mundo onde que ele seria explorado. Então, olha aqui, o tratado os corpos como templos, isso me fala de uma dignidade, de um respeito assim profundo à questão do ser humano mesmo, né? A volta daquilo que a gente é, e que também o candomblé também traz, né? Que todos os orixás estão em nós, né? Que os orixás são figuras simbólicas, mas que representam muito aquilo que nós somos, né? O nosso amor, a nossa raiva, o nosso medo, a nossa vontade de crescer, a nossa coragem. Então, o orixá como aquilo, não como aquilo que está fora, não como apenas um aspecto físico, mas aquilo que clama em nós, né? Que clama em nós essa questão do humano mesclado com o divino. E, continuando, ele fala assim, sendo o corpo um templo, temos o dever de cuidar deste local sagrado, que somos nós mesmos, para que o ancestral possa se acomodar e agir, e dar energia à nossa cabeça e ao nosso coração. De novo, né? A não separatividade. Porque que adianta eu ter um senso de progresso, um senso de tecnologia, uma vontade de criar máquinas, criar inteligências, criar robôs que façam por nós, que a máquina faça por nós. E onde está todo o meu coração? Onde está toda a minha alma nisso tudo, né? E essa é mais uma realidade que o Fábio procura construir, né, através da ficção, né? Então, isso que você está mencionando, Simone, né, um profundo respeito pelo corpo, né, e assim, uma total harmonia das tecnologias com o meio ambiente. Então, essa é uma outra realidade, né, assim, que está presente no Caçador Cibernético, que assim, vem através da ficção e, quem sabe, projeta para um futuro mais harmonioso, um futuro mais respeitoso com os nossos corpos, com a natureza, né? Olha, agora essa frase, você me chamou a atenção para ela, e ela é realmente de arrepiar. Ela fala assim, ouçam a palavra dos mais velhos. O velho, mesmo curvado, sempre está de pé. Muita coisa mudou desde a libertação conquistada pelos avós dos nossos avós. Tudo muda. Só que, menos Odolumaré, que deve ser uma divindade, este nunca muda. Bom, por falar em mudanças, a gente repensa. Como é bom a gente ouvir, né? Ouvir, não falo só do mais velho como o mais velho daquele de idade, mas daquele mais velho que está à minha frente, né? Aquele que já passou por experiências, às vezes, muito dolorosas e consegue me ensinar. Quanto que o negro tem a nos ensinar, né, Carlos? Como, ainda mais o povo brasileiro, né, que está tão pertinho. Aconteceu muito perto da gente ontem, né? E como é que a gente tem coisa a aprender com eles, né? Eu entendo que essa harmonia que é colocada no livro, né, pelo Fábio Cabral, é resultado do respeito
a ancestralidade e da reverência e do, assim, sempre ouvir essa sabedoria ancestral, né? Ele fala muito também das mitologias, né? Eu penso, né, que no entendimento do Fábio Cabral, no enredo do Fábio Cabral, essa harmonia ela é resultado dessa conexão com a ancestralidade e com a sabedoria desses ancestrais, né? Eu acho que é uma coisa meio que por aí, né? Quando eu soube do livro e do tema, eu não só me interessei, como eu tive um encontro com o passado, porque foi um livro que eu já tinha tido contato na minha formação. Inclusive, eu cito ele na minha pesquisa. Eu acho que, para mim, o livro ele me surpreende muito, ele me encanta num sentido quando eu observo o próprio encontro de narrativas que ele me propõe, né? E é um encontro de narrativa cercado pela ancestralidade. Gosto muito do livro por conta dessa importância de se ressaltar a ancestralidade a partir dessa estratégia narrativa que é o afrofuturismo, e que é algo que me encanta também. E aí ele aborda muito a questão da diáspora africana, da mitologia e da própria arte, né? E aí ele observa a cidade narrada, que é o Queto, enquanto esse lugar de disputa mesmo, né? E de crítica também. Então tem-se disputa e tem a própria crítica através da ciência do que é a estratificação, mas também do que é o próprio enfrentamento e a resistência, né? Principalmente na sociedade, enfim, e na percepção do que é o próprio capitalismo. E aí, isso eu volto para minha pesquisa porque ele me conecta a momentos importantes da história. Ainda que a gente esteja falando de Brasil e da nossa marca e da nossa própria história ancestral, ele me conecta também a momentos marcantes da América Latina. Então, ele me conecta ali à Revolução do Haiti, que é uma revolução, que é uma luta ancestral, de fato, também baseada na própria religião, né, em que a gente tem o voodoo como objeto norteador, totalmente ancestral, na luta contra a França. Mas, enfim, o que eu quero trazer é que ele me marca muito nesse sentido de conexão com as nossas próprias narrativas de luta e de revolução, cujo norte é a própria ancestralidade e a representatividade. Então, o livro ele traz muito esse lugar de narrativa, esse lugar de história e esse lugar de fala mesmo, de construção de representatividade, baseada na sua lírica, que é ancestral. Fábio Cabral, ele vem de encontro com a questão muito discutida aqui no clube mesmo, a questão da escravidão, é o Brasil ali, né? É o Brasil ali, só que de uma forma bem usada aquele conto de ficção, assim, usada na linguagem que ele traz para a gente à tona, para a reflexão, pensando nos vários contextos que o Brasil passou na questão da escravidão, né? Então, aquele cenário daquela cidade que ele coloca no livro falando, sim, sobre o contexto que o Brasil, né, passou no momento da escravidão, né? Achei interessante, né? Então, a atuação do personagem João, né? Assim, mas as cenas foram bem pesadas, né? Bem impactantes, né? Para falar da escravidão no Brasil, ali ficou bem visível, né? No formato que ele descreve a obra, né? Vai ser muito, muito bom para compartilhar aqui com os colegas, né? Do caçador cibernético da Rua 13. Naquela rua lá que acontecia tudo, né? E aquela rua lá nada mais né? Como o autor já fala por si só, ele era do Rio de Janeiro, onde a massa maior foi ali que veio, né? A questão da questão do povo escravo, né? A questão também que fala no livro, mas não explicitamente, a questão do dar o sangue, né? A questão das mortes, vem tudo em cima da questão realmente da escravidão mesmo, né? Que o que o povo passou na época. Fábio Cabral coloca isso ali no personagem João, falando sobre essa questão, né? Do espaço, né? O espaço ocupado, sangue foram derramados na época ali, ele coloca bastante, mas na questão afrofuturista,
né? Afrofuturista porque naquela linguagem que o tempo não esquece, né? Passa seu tempo, mas não se esquece. As marcas ficam na pele de todos nós que aqui vivemos. Ainda tem a questão, né? Colocada ali na obra Caçador Cibernético. Por isso fala o caçador, né? Então ele vem caçar esse resgate do que o Brasil passou, né? Com a escravidão. E as marcas ficam. Sangue foram derramados, como eu falei. Então, essa é a minha parte que eu gostaria de contribuir aqui, que a obra foi riquíssima. Eu não esperava que eu ia me deparar com esse formato da obra. Mas valeu a pena. Valeu a pena, muito, muito interessante a obra. Bem, mas tem um personagem importante aqui também, que a gente sei. Eu acho que ele é tão importante quanto nós aqui, viu, Carlos? O Gato Preto é tão clamado por aí. A gente vai, para falar para o pessoal que está ouvindo a gente vai em muita formação aqui na IFAP, né? E se a gente não for com o gatinho, a gente não é nem tão ouvido. Ele é chamado, né? Cadê o gato? Cadê o gato? Os professores querem tirar foto com o Gato Preto. Viu, Gato Preto? Você está bem famosinho, viu? Já pensou, sei lá, no Keto 3? Como será que ele aprontaria lá, hein? Já pensou um gato futurista? Bom, afro acho que ele já é, né? Ele é bem. Ele tem os pelos bem escurinhos, um pelo bem preto. Acho que ele já está bem no afro. Agora, futurista, não sei como seria um gato futurista. Acho que ele teria um olho biônico. Talvez alguma coisa cibernética, né? Eu acho que ele, ao invés de miar, ele ia falar. Já pensou esse gato falando no programa? Pensou? Isso pode acontecer nos próximos programas, Quem sabe, né? A gente não sabe, porque a gente gostou tanto de falar de afrofuturismo, a gente quer tanto entrar nesse movimento que eu acho que se a gente entrar, o gato vai entrar primeiro que a gente, né? Acho que ele está um passo à frente. Ele já é um leitor, assim, já é um leitor exímio. Bom, a gente, né, Gato, vamos pedir desculpa para o nosso público aí, a gente não conseguiu deixar todo mundo faz parte, né? Falar. Faz parte. Programa ao vivo, né? Programa ao vivo. Bom, eu acho que eu vou terminar com uma fala do Fábio Cabral. Eu acho que a gente conseguiu trazer alguma contribuição dele, mas ainda está longe de alcançar tudo que ele pôde demonstrar nessa obra, porque tem muito mais coisa dele ainda nas obras que ele anuncia para o futuro, por falar em futuro, mas ele muito bem termina com uma parte que ele fala assim. Então, que possamos mudar para melhor. Que possamos nos unir uma vez mais. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Que tenhamos sempre inspiração para fazer coisas belas. Que Olodumaré e os ancestrais sigam nos ajudando sempre a produzir o melhor possível. Que Babá Miodê nos abençoe. Okearo. Bonito, né? Isso aí. Isso aí. Que a gente siga fazendo o nosso melhor aqui no programa e isso só pode ser feito com a ajuda de vocês, participantes, com a nossa união aqui, a gente com a nossa equipe, a gente com vocês, a gente com a rede. E assim a gente caminha para um futuro um pouco melhor, né? Então vamos construir um futuro melhor, tá? Então, lembrando de novo, né, Fábio Cabral, né? No presente nós projetamos um futuro melhor. Sim. Tá? Obrigada, gente. Foi uma honra estar com vocês. Valeu, e até a gente. próxima. Até o mês que vem. Incidente Antares, Érico Veríssimo. Tá? Um abraço a todos e obrigado a todos que participaram, contribuíram aqui no nosso programa. Tá? Um abraço. Até mais.